Nem sempre o tombamento de um patrimônio histórico é a garantia de que o bem será protegido. No Rio de Janeiro, um convento que, por lei, deveria ter as características conservadas, está caindo aos pedaços. Foram décadas de abandono e agora o jeito é correr atrás do prejuízo. Logo na entrada, uma cruz marca o início do terreno. Para chegar à construção que se destaca na paisagem, é preciso vencer a ladeira feita com pedras irregulares, conhecidas como pé de moleque. A parte alta do Morro de Santo Antônio, em Angra dos Reis, guarda um dos tesouros históricos da região, o Convento São Bernardino de Sena. Tem todas as características da arquitetura dos franciscanos. Eles não têm torres, eles têm, na realidade, sineiras, espadanas, que é aquela sineira sem uma torre, é só o sino, é uma parede com os sinos. E diversos elementos, que alguns lavatórios em pedra, que permitem ver a arte na colônia, no Brasil, no século XVIII. Os registros mostram que a construção começou em 1758 e durou 3 anos, tudo com a ajuda da coroa portuguesa. O último dos 25 franciscanos que viveram no convento morreu em 1859. Desde então, o espaço foi abandonado. Todo esse conjunto arquitetônico é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1943. Mas de lá para cá, pouco ou quase nada se fez para preservar o convento. Por isso, o Ministério Público Federal decidiu entrar com uma ação civil pública para obrigar não só o IPHAN, mas também a Prefeitura de Angra dos Reis, que hoje é a responsável pelo imóvel, a fazer obras de restauração e conservação do santuário. Esta procuradora explica que antes de propor a ação judicial, várias tentativas de acordo foram feitas com o município. A recusa tinha sempre a mesma justificativa: falta de verba. A situação ela foi chegando a tal ponto que chegou um determinado momento que caíram partes do próprio convento e a gente decidiu ajuizar a ação para deixar um compromisso formal perante o juiz com prazo para o término dessas obras. O esforço deu resultado. A Justiça Federal concluiu que houve descaso dos réus em relação ao imóvel. A decisão teve como base laudos da Defesa Civil da própria Prefeitura, que interditou parte da construção por causa do péssimo estado do telhado e do segundo piso. O presidente da Fundação Cultural de Angra dos Reis reconhece que apenas pequenos reparos pontuais foram feitos ao longo de todos esses anos. A gente não tem conseguido, ao longo desses anos todos, ter um projeto mesmo de restauração daquele prédio, né? Nem digo na sua totalidade, né? Mas na restauração da própria ruína mesmo, nele como ruína. Só que agora a Justiça determinou: a restauração deve começar em no máximo 6 meses. A Prefeitura, antes da notificação, já havia decidido trocar o telhado, fazer reparos no piso e proteger estruturas de madeira contra umidade e cupins. Uma obra de R$ 285 mil, mas que sozinha não resolve o problema. O IPHAN, também condenado na ação, informou que ao Instituto cabe apenas fiscalizar, aprovar projetos e prestar consultoria à Prefeitura, que seria a responsável financeira pela preservação. O município, mais uma vez, avisa: não tem dinheiro. Na minha avaliação de hoje, o município não teria como arcar talvez com 50% do que seria necessário para fazer esse restauro nesse sentido. O juiz fixou prazo, fixou 90 dias para apresentar o projeto e 90 dias para executar o projeto, sob pena de multa, salvo engano, de R$ 5 mil. Né? Então, prazos foram fixados, então agora, creio eu, que não tem como não sair do papel.
Para José Simões, especialista em restauração e conservação de monumentos e sítios, tão importante quanto preservar o patrimônio é estimular a população para que ocupe o espaço com projetos, intervenções e iniciativas que valorizem a história. Angra é uma cidade que foi muito descaracterizada, fortemente descaracterizada depois da implantação da BR, da Rio Santos. E então o convento, e não só o convento, mas o convento é um desses elementos de identidade da cidade de Angra que precisa ser mais reapropriado pela população de Angra dos Reis.